Olá, bem-vindo, bem-vinda às Conversas na Almofada. O meu nome é Rita Gonçalves e este é o meu podcast. O lema destas conversas intimistas é gerar valor no mundo através da partilha da história de cada um. Cada mês trago um tema e com esse tema pessoas e histórias absolutamente inspiradoras. Um espaço de aprendizagem e empoderamento, onde cada pessoa tem a oportunidade de brilhar e ser vista exatamente como é. Junta-te a mim nesta conversa na almofada e quem sabe a tua história é a próxima a espalhar magia. Olá a todos! Espero que estejam todos bem. Hoje trago aqui uma convidada super especial para este mês que estamos aqui a falar do que acontece, não é? Na medicina da própria doença que nos acontece, que neste caso foi um cancro, mas não é isto que a define. É uma convidada assim que eu conheci por acaso, que me veio trazer aqui a sua experiência por acaso e que estou muito grata por termos adiado esta conversa um ano, porque sem dúvida nenhuma que eu acho que hoje é o dia certo para colocarmos esta energia toda no mundo. Não é, Ana? Bem-vinda às Conversas na Almofada. Ok, muito bom, muito bom. Eu é que sou muito grata e falar sobre este tema é um tema que me toca bastante, não é? E Claro. acho que é muito corajoso também da tua parte de Uhum. trazer este tipo de temas para serem abordados e para se falar assim de uma forma tão frontal e tão transparente. E pronto, é a primeira vez que eu vou falar assim publicamente sobre esta situação. De facto, há um ano atrás não sentia o conforto que sinto hoje em dia para falar sobre isso, por vários motivos. E portanto, quem tem que agradecer esta oportunidade também de partilhar e de trazer aqui um bocadinho de esperança e um outro olhar sobre estas situações de vida que às vezes acontecem porque não esperam nem são previstas, nem fazem parte dos planos, não é? E, portanto, trazer este novo olhar e esta nova perspectiva sobre um tema tão que nos toca a todos tanto Sem dúvida, é sem muito dúvida. gratificante para mim. Mas tu não me disseste que não, atenção, tu estás a Pois não, assumir pois não. hoje, não é? Que não estavas tão confortável, mas tu, como uma verdadeira, como tu és, não é? Uma guerreira, disseste que sim, e tínhamos Pois foi. tudo marcado, só que efetivamente, ora, um dia não deu, outro dia não deu Pois. para ti, ou seja, tivemos aqui uma série de coisas que, Sim, que sim. aconteceram e na altura eu nem sei, acho que foi uma decisão um bocadinho a duas, olha, ok, vamos deixar para mais para a frente porque faz mais Acho que, sentido. entretanto, tu tinhas este tema para um determinado mês, Ai, depois, sim, sim, entretanto, sim, sim, avançou para o mês pois foi, seguinte e já não fazia tanto pois foi, sentido, pois e foi, então pois foi. ficamos a Sim. aguardar e agora está Aliás, eu tudo. nem sequer o lancei, acabei por não o lançar o ano passado, porque tal como tu, eu não estava preparada. E só percebi isso este ano, quando estou agora a gravar, não é? Os podcasts, e trazer isto a esta realidade e o quão, de alguma forma, me está a ser desafiante, é que eu estou a perceber que há um ano atrás eu não estava preparada, portanto eu agradeço a todos os nãos ou a todos os imprevistos que Os aconteceram meninos. para que fosse possível o sim este ano, porque faz todo sentido. Então, eu vou-te apresentar, tu és assim vou-te apresentar com base na numerologia. Tu também tens assim alguns conhecimentos de numerologia, não tens? Pois, Bem, eu também acho que sim, não estava lá na tua biografia, pois não. pois não, pois não. Ai Ainda meu é Deus, assim, pois é eu uma coisa que pensei, está aqui a ser cozinhada que em breve pois vamos. e também de alguma forma é um conhecimento que tu tens e que de alguma tens tantos, não é? Que isto é uma panóplia, mas eu vou fazer a tua apresentação, Porque eu mesmo estou que a trabalhar seja. numa coisa diferente que já me. Olha, tem-me vindo a acompanhar desde 2019, foi uma das Sim. coisas que surgiu após, Ok. e que é a numerologia xamânica, mas depois um dia destes Ai, falamos que sobre isso. bom! Ai, isso parece-me muito interessante. Muito, muito interessante mesmo. Aliás, eu como gosto de uma coisa e da outra, faz todo sentido. Portanto, É, junta-se o útil mesmo. ao Ai, que agradável. tão bom, tão bom, tão bom. Exatamente. Olha que boa coisa que tu começaste logo a dizer. Mas eu vou-te fazer aqui a apresentação na mesma, Certo, como se eu não te conhecesse e como as outras pessoas não te certo. conhecem, não é? Então, quem é a Ana? Traz o arquétipo da mulher alegre,
sonhadora, com uma energia contagiante e vibrante. Mestre da comunicação. Aliás, as suas palavras são o espelho de uma atitude inspirada pela verdade, transparência e direta. Extremamente sensível, intuitiva e verdadeira, utiliza aquela que é a sabedoria do coração e da cooperação para levar a cabo aquela que é a sua missão. Numa primeira fase, pode ter havido algum descrédito das suas ideias e até uma certa sensibilidade à crítica e julgamento do outro, algo que eu acredito, pelo aquilo que eu vejo, que é uma das aprendizagens que mais tem cultivado ao longo da sua vida e, corajosamente, conseguido aprender. Apesar de ser uma comunicadora nata e as palavras serem a força que empodera e inspira, a Ana foi aprendendo a valorizar o silêncio, utilizando para espevitar aquela que é a sua verdade e alimentar a sua curiosidade e compreensão sobre a natureza de cada um. Ela veio para construir uma vida em que a cooperação e a intuição traçam ou tragam a luz e o amor à humanidade. Que lindo. Muito grata. Puxa, Estavas a muito bom. precisar, depois do dia 2, estavas a precisar, Puxa, Ana. mesmo. Muito Ora, grata. então, ela sente que já viveu 3 vidas numa. Eu até acho que foram muitas mais, nós ainda vamos perceber isso. Sim, essas são as três principais. As principais, não é? Na verdade, aos 12 anos, ela já tinha interesse em assuntos relacionados com a espiritualidade. Fez carreira na área do marketing, foi professora de informática e inglês. Eu não sei como é que isto é possível, eu não sei. Mas tem sido como terapeuta desde 2006 que se sente completamente alinhada com aquela que é a sua missão. Ela começou pelo Reiki, mas foi com o xamanismo que adquiriu mais consciência. Mas esta mulher tem um currículo assim que eu ficava aqui ainda há alguns minutos a dizer o currículo dela. Ora, ela tem formação na área das constelações familiares, terapia transpessoal, terapia regressiva, algo que ela vai aplicando em tudo que é a sua medicina, não é? Que é uma coisa única e dela. Atualmente está a estudar psicologia, tinha que pôr aqui isto que eu acho que é fantástico, não é? Tu és assim uma estudiosa sempre, não é? Não paras de estudar. Ora, criou em 2020 a comunidade do ser, que é algo que é muito importante. Eu acho que era assim uma coisa que eu tinha mesmo que trazer aqui para a tua apresentação, porque acho que é algo muito forte e que te vais alimentando muito com aquilo que és tu mesma. No entanto, ela afirma que tudo aquilo que são os certificados pouco refletem a amorosidade e profundidade daquilo que é o seu trabalho, e eu também concordo. Ah, que isto E é estou muito a fazer a formação em constelações na água agora também. Pois estás, eu vi lá isso. E efetivamente, eu nem sei o que é que isso é, eu não faço a mínima ideia, mas realmente É vejo assim uma maravilhoso. caixinha. São novas ferramentas que estão a Ai, aparecer, pá, uau, parecem expandir ainda mais o uau conhecimento. mesmo, não paras mesmo, São, não são, paras. é uma técnica muito semelhante às constelações, portanto, fazemos, Sim, e já acho que teve que uhum, saber, não é? Há muitas formas de fazer constelações, até há quem uhum, faça com papelinhos e com cartas, mas as mais tradicionais é com os bonequinhos, em consulta sim, individual ou então em grupo. sim, As constelações na água são, os bonequinhos funcionam em cima da água, literalmente, uau, e é a sim. própria água e a vibração da água que traz os movimentos da alma e que Ou faz o seja, trabalho. de alguma forma, as próprias, ou seja, é quase uma, vá, eu não vou dizer uma constelação normal, porque não há aqui normalidade em nada, são Sim, tudo a constelações, tradicional, a mas é o clássica. tradicional, É exatamente. uma constelação muito próxima da constelação tradicional quando se utilizam bonequinhos, só que em vez de ser num território em terra, não é? Em terra Certo? firme, É é em água, cima da tipo água. um aquário, não É é? a sabedoria da água que faz o trabalho. Ai, meu Deus, isso deve ser extraordinário. Isso deve Muito ser mesmo bonito, é muito extraordinário. mágico, é muito Nunca mágico. ouvi falar em nada disto, por isso é que Estou este muito podcast é fascinada. fantástico. Porque de facto eu aprendo tanto com vocês. Eu nunca tinha ouvido falar e tinha, eu vi lá, não é, na tua biografia, fiquei curiosa, não é? Então eu tenho que ir ver o que isto é. Porque de facto é algo assim diferente, mas eu não fazia a mínima É ideia que era porque algo deste. a água que te capta, Sim. porque abre-se um campo, não é? Em qualquer constelação abre-se um campo sistémico.
E a água capta esse campo e capta a Sim, vibração e capta a vibração de cada um dos personagens, e certo. então depois a intervenção é ainda menos humana, porque os Pois, próprios bonequinhos começam-se a movimentar, e é muito mágico como é que aquilo depois, de facto, como é que há elementos que ficam parados, ficam estagnados, há outros que fluem, há outros que ficam uau! assim tipo em cluster, e aquilo depois faz tudo muito sentido, é muito Sabes que interessante. isso faz muito sentido, porque eu, para mim, tudo o que seja, vá, terapias ou trabalhos ou o que quer que seja, que haja muito pouca manipulação humana, são para mim muito Ainda tem mais. fidedignos, não é? Não É. tem ali tanto aquele É o que eu controle, não sinto. é? É Não o que eu é? sinto. É E, o que eu sinto. não é? Apesar que eu trabalho muito com constelações fechadas, ou seja, de início a pessoa não sabe o que é que está a Certo, escolher, sim, precisamente que é para nós não trazermos as nossas histórias para o tema, não é? E portanto eu também concordo completamente contigo. Ali é ainda mais do que isso, porque trabalha por ressonância, não é? Portanto, é sim. a ressonância do campo que faz com que a água movimente os elementos da forma Que como é suposto extraordinário. serem E movimentados. para essa formação, ou seja, precisas ter, tu tens, não é? Isto na tua apresentação eu disse, tu tens uma Há base, pessoas, sim, é mais fácil para quem já tem claro, formação em constelações, mas mas é tenho colegas possível. minhas, tenho colegas minhas que estão a fazer a formação em constelações, base, em Uhum. simultâneo com a formação em constelações na água. Ok, ok, olha que giro, mesmo muito giro, uma coisa aqui que veio. E tem uma outra valência que a maior parte dos terapeutas, e não é desvalorizar, é Uhum. uma forma de estar, mas há muitos terapeutas que depois começam a inibir-se de fazer eles próprios trabalho pessoal, porque sentem que, pronto, que até conheço algumas pessoas que acham que parece mal estarem a fazer trabalho, porque senão, como são terapeutas, já não é suposto precisarem de fazer muito Ah, trabalho. E eu acho que é o contrário. Eu meu acho que quanto mais Deus, nós vamos desbravando, e às vezes até são clientes que nos trazem e que nos tocam em temas que são nossos, e as constelações na água, como não existe intervenção humana, nós podemos constelar a nós próprios de uma forma ok. muito isenta, porque eu constelar-me a mim própria, eu sei quais são os bonequinhos que eu estou a Sim. escolher, não é? Ali não, ali é a água que faz o movimento e, portanto, também nos permite trabalhar a nós próprios, o que Ai, é ótimo. que é ótimo, sim, que é ótimo. Como deves imaginar, não concordo nada com o que estavas a dizer, E no sentido em que, cada vez meu mais Deus, sinto cada isso, vez mais, sim. quanto mais eu estiver bem, quanto mais estivermos resolvidos, também mais disponíveis estamos para os temas Claro que que nos sim, vêm claro por que parte das sim. outras pessoas. E por isso eu acho muito valor quando vejo um terapeuta que continua a trabalhar em Sim, si sim, sim, próprio. sim, sim, acho Para que mim isso é. traz-me até mais confiança e traz-me até mais. É uma pessoa que está mais enraizada, não é? Sim, e de alguma forma há também aquela humildade, não é? Para saber, não é? De Que isto é um dizer processo inacabado, não é? E que de alguma forma isso, sempre camadas. não Há é? sempre camadas. É mesmo, é mesmo. Então, diz-me lá, de que é que tu tens saudades? O que é que eu tenho saudades? De viajar. De viajar assim para sítios longínquos. Ok, Tive para fazer este ano uma viagem, mas ainda não foi este ano. Eu tinha tudo preparado para ir ao Canadá visitar uma reserva índia e fazer lá, construir lá o meu tambor com pele de alce, só que entretanto não é muito comum, não é? O alce é um dos meus animais do meu tótem portanto, quando eu soube que aquela senhora fazia tambores com pele de alce, eu pensei, ok, tenho que lá ir. Só que começaram, os alces têm que ser mortos por morte natural, portanto, ninguém anda a matar alces para fazer tambores. obviamente, E sim. as peles deste ano são sempre Hum. poucos exemplares. E as peles deste ano estavam com problemas e começaram a abrir. E então eles cancelaram o evento. Eu tive mesmo assim para ir na mesma, mas pronto, entretanto apareceram aqui outros planos e eu gosto muito de também escutar muito os planos que a vida tem Sim, para mim. sim, sim. Se não é, não Então é, não acabei é? por não ir, mas tenho saudades assim de fazer uma viagem grande. Boa, boa. Tu tens assim algum cheiro que faça lembrar a tua infância? Saudades da minha infância, tenho alguns, tenho os cheiros dos pequenos almoços, aquele cheiro bom de quando uma pessoa acorda e cheira a torradas ou a pãozinho quente Já está e a pronto, não sumo de é? laranja e que já está pronto e que é só
É muito engraçado. E eu, por acaso, faço jejum intermitente, portanto, hoje em dia nem sequer é uma refeição que eu faça. Uhum. Lembro-me na minha infância, sim. E depois tenho cheiros de sítios. Tenho cheiro a mar, eu morava Ok. mesmo em frente ao mar, então o cheiro do mar é uma coisa que ainda hoje eu preciso. É quase como se E te fizesse, faz parte, conectas logo, não é? faz parte das minhas células. Eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era ir ver o mar. Nada é E, por acaso, não é? A tal energia da água, não é? Que não, de sim, alguma forma traz a sim, trazer para a cura sim. também. Sim, também é verdade. E eu tenho muita energia em peixes. Eu não sou peixe, de signo, o meu sol não está em peixes, mas eu tenho muita energia de peixe e, portanto, também deve ser por aí. Deve ser mesmo, olha que interessante. Tu tens assim alguma característica que gostasses de melhorar? Ai, tantas, tenho muitas. Ahm, Gostava de. Aliás, eu nisso acho que estou um bocadinho melhor, mas este meu lado de peixes, gostava de levar menos a peito as coisas. Nós temos muita tendência para personalizar coisas, não é? Para achar ainda. Por acaso era o tema da consulta que acabei há bocadinho. Temos tendência para achar que aquilo é para nós e Uhum, que aquelas questões todas são nossas e personalizamos muito, não é? Julgamos muito uhum. e depois entramos em autojulgamento e ficarmos menos sentidos e percebermos que o outro também nos está a trazer temas e está-nos a tocar em certas feridas que também Vidas. temos Uhum. para o nosso bem, não é para nos atingir, é para o nosso bem. E nós temos de ter dificuldade em perceber que aquela pessoa está ali, às vezes são antigos companheiros de alma, que agora nesta vida têm assim uns propósitos menos Sim. simpáticos na nossa Uhum. vida, mas que eles estão lá precisamente para nos ajudar a olhar para certas coisas que estavam ali para ser vistas. E, Mas lá e está, essa parte mas ir lá, não é? Constantemente, isso acaba por, é, não é? É um processo, não é? Há de chegar a um ponto que nem e precisas de ir, depois não é? o nosso ego tem muita tendência para ver as coisas do ponto de vista da criança ferida, do ponto de Pois vista da é, adolescente ferida, não é? E sim. então vamos sempre muito para aí, para a vítima. Uhum. E então, quando eu levo as coisas a peito, eu estou no lugar da vítima. Claro. E aí eu desempodero-me e aí fico doente. Porque muitas Pois, vezes a doença vem exatamente. daí. E a minha doença veio muito daí. Isso ficou muito claro para mim, de levar as coisas a peito. Depois, outras coisas. hum, Às vezes fico triste com as atitudes do outro Uhum. e fico triste com as atitudes, com as minhas próprias atitudes. E eu não é que deteste, mas não é a vibração que eu mais gosto de estar. Eu gosto Ok. muito de me sentir alegre e Sim. gosto muito e faço É a tua tudo. E então energia, agora sim. faço ainda mais. Sou uma pessoa que gosta muito de sentido de humor, que gosta muito de anedotas, de contar Uhum. piadas. Tudo o que me faça elevar é quase um vício hoje em dia. Sim. E então, quando dou por mim a ter que ir para a tristeza, mas às vezes eu agora Tem que já ser, não vejo é? melhor. Às vezes é É, mesmo isso, não é? eu demorei muito tempo a perceber que as energias eu ando a falar muito, é muito engraçado, eu ando a falar sobre esta questão das vibrações e das energias desde 2017, um ano Uhum. antes de eu ter ficado com a minha situação de saúde. Uhum. E, hum, e foi muito engraçado porque eu lutava muito contra a tristeza, e que lutava muito contra a zanga, e que lutava muito contra o medo. Uhum. E era uma guerra constante e que, em geral, nós perdemos, não é? Quando entramos em conflito com essas vibrações. E foi muito interessante que eu percebi logo muito cedo que era uma escolha, muitas vezes é uma escolha nossa estarmos na tristeza ou estarmos na alegria e temos é que nos auto-observar para perceber quais são as escolhas que estamos a fazer a cada momento. Uhum. O que eu ainda não tinha percebido é que essas vibrações mais baixas são a forma mais fácil de nós nos enraizarmos. Isso eu ainda não tinha percebido. E que nós Ok. precisamos delas precisamente quando estamos muito no mental e quando estamos pouco no corpo e quando estamos pouco enraizados. Então, a forma mais fácil que intuitivamente nós temos de vir para o corpo e de vir para as Sobrevivência, não é? emoções é Uhum. vir para a tristeza, é vir para o medo, porque Ok. logo automaticamente estamos logo a ter sensações e estamos logo Exato. a entrar dentro dessa vibração. Então, como eu preciso, e todos nós precisamos de estar muito enraizados, a forma mais fácil quando eu estou distraída
ou quando eu estou menos consciente, é vir para as vibrações baixas, Exato. porque enraizo logo num instantinho e começo logo a ter sensações e a ter até mesmo sensações físicas, não é? Toda a gente Certo, se lembra o certo, que é claro que o sim, nó na garganta de querer chorar, sem ou dúvida. as palpitações do medo. Uhum. Portanto, quando nós nos reconciliamos com isso e percebemos que, ok, eu estou a precisar de estar mais enraizada, eu preciso de estar mais no corpo, eu preciso de estar mais, e posso escolher, por exemplo, respirar, que é por isso que a maior parte das Exatamente, linhagens espirituais recomenda, o budismo, o yoga, etc., recomendam a respiração, porque é uma outra forma, muito mais simpática de eu me enraizar e de vir para o corpo, exatamente, quando estou exatamente. distraída e quando estou no corrupio. Mas pronto, quando eu percebi que Faz a tudo parte, tristeza não é? e tudo faz parte e que são mecanismos que nós temos inconscientes de, de irmos fazendo o nosso processo e o nosso caminho aqui na Terra, Uhum. reconciliei-me muito. Então, hoje, quando vem a tristeza, eu deixo-a vir. E é muito engraçado que quanto mais eu a deixo vir, menos ela fica. Ai, que giro. Porque é como se deixássemos de precisar dela. Porque, entretanto, Exatamente, como eu tomo consciência dela, eu também posso escolher estar enraizada e de estar e estar no corpo de outras formas exato. que me trazem menos desconforto do que a tristeza. Que giro, mas pronto, essas tomadas de consciência são muito importantes até para o teu trabalho, não é? E Sim. para ajudar também as pessoas a acolher esta dualidade, não é? E perceber Sim. onde é que vão, a importância de cada uma, não é? Nas É suas porque atitudes eu e costumo dizer, situações. enquanto nós não estivermos iluminados, estamos na dualidade. E se estamos na dualidade, de vez em quando vamos ficar tristes, e de vez em Claro, quando vamos ter medo, e de vez em quando vamos sentir insegurança. claro que sim. No dia em que estivermos iluminados e em que formos o céu, que não se confunde com as nuvens, e que estejam nuvens ou não estejam, É tudo somos igual. sempre o céu, Sim, aí sim, se calhar já não vamos precisar dessas vibrações mais baixas, mas até lá ainda eu temos acho que uma. sim, Eu, eu eu acho que tenho sim. um longo caminho ainda a Ah, percorrer. eu também acho que sim, eu também acho que sim. E que bem que assim com essa consciência tão elevada. Sim, sim. Olha, assim uma qualidade, quer dizer, tens várias, não é? Mas uma qualidade pela qual tu mereças estar aqui hoje. Ahm, sou, sou, sou muito consciente do meu papel de mensageira Uhum, e, e tenho consciência que é muito através do passar aos outros com humildade. O alce que eu falei há um bocadinho, engraçado, estás-me a perguntar isso. O alce é aquele que partilha com alegria aquilo que sabe, é uhum, aquele que toma consciência do caminho que percorreu, que dá valor ao caminho que percorreu e depois partilha com os outros do caminho percorrido. E esse é o meu animal que me trouxe aqui ao planeta desta vez. uhum. E, portanto, esse alvo está muito integrado em mim e está muito presente no meu dia a dia. Portanto, tenho o percurso que tenho. Não é melhor nem pior do que o de ninguém, é o meu, Uhum. é diferente certamente de qualquer outro, mas tenho cada vez honrado mais esse Ah, percurso que tem sem sido dúvida, feito sem dúvida. e, e tenho feito, e se calhar foi isso que desta vez me fez também estar aqui a falar deste tema. Uhum. Percebi que até mesmo em relação a isso, se calhar me compete a mim passar a mensagem e partilhar a minha experiência, porque isso pode ajudar outras pessoas que estejam a passar por situações semelhantes ou que tenham alguém próximo a passar por Certo, situações semelhantes certo. e nós vermos situações como tudo, não é? Quando nós percebemos que alguém passou por um desafio semelhante ao nosso e que deu a volta, não é? Uhum. Isso traz é inspirador, isso traz-nos alento, não é? Olha, se ela Sim, conseguiu, eu também posso conseguir. Então é essa mensagem de esperança sim, sem dúvida. que eu sinto muito que posso deixar aqui hoje e que de uma maneira geral é isso que me acompanha muito e que eu sinto que é se calhar uma das minhas qualidades, como tu lhe chamas. Ai, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tu tens assim, tens, claro que tens assim valores fortes pelos quais tu te reges de alguma forma e não deixas que de alguma forma nada os mude, não é? No teu dia a dia. Certamente, não é? Ao longo da tua vida foste alterando e foste flexibilizando, foste adquirindo novos, foste largando outros, mas aqueles que são mesmo fortes que tu não prescindes. Olha, como mestre de Reiki, todos os dias eu foco a minha energia nos 5 princípios. Todos os dias, desde eu fui iniciada em 1999
ainda éramos assim umas pessoas estranhas e esquisitas Sim, que se juntavam em salas de hotel e que faziam umas coisas que as pessoas diziam, e tal, como Jesus, que passava a encher pelas mãos. Portanto, ainda era assim tudo uma coisa muito estranha. E desde aí faço por colocar o foco nos 5 princípios, aos quais eu acrescentei um, porque para mim a energia 6, eu respeito muito ser em 5, porque 5 é a energia da transformação, não é? São 5 princípios transformadores, é a energia da estrela, do pentagrama, portanto eu respeito muito, e depois eu coloco uma no centro, para não desvirtuar o nosso querido mestre Uzui, coloco uma energia no centro, que é uma energia que eu descobri há relativamente pouco tempo, que já falámos nela hoje aqui, e que eu não tinha percebido a importância dela, e que eu não entendo muito bem porque é que a maior parte das vertentes espirituais não fala nessa vibração. Eu gosto muito do trabalho do Sr. David Hawkins, e ele sim, ele foi buscar isso, que é a energia da alegria. As vias espirituais falam muito no amor, falam muito na paz, falam muito na gratidão, na compaixão, em tudo o que está aí associado a isso, mas depois não falam muito da vibração da alegria. E eu acho que para o ramalhete ficar completo, em relação aos 5 princípios de Reiki, falta a vibração da alegria no centro. E faz sentido para ti, não é? Porque tu és a alegria, ou seja, tens essa personificação em vida da própria alegria, não é? Tu trazes muito essa Porque eu tive energia. que trabalhar sobre isso, eu nunca percebi porque é que a tristeza e a alegria eram aqui os polos, Sim, polos, sim, polos tão importantes sim. em mim. E depois percebi, a alegria é a precursora, É a semente, não é? ativadora, é a semente da abundância. Sim, E a vibração da alegria é que nos leva para registros de abundância e é certo. que nos faz ficar ligados à vida, porque a vida é alegria e a vida é abundância. Então, é aquilo que nos faz ancorar na experiência aqui na vida, é aquilo que faz valer a pena, porque Certo. na verdade as pessoas falam muito de felicidade, mas na verdade as pessoas associam sempre à felicidade um estado de alegria. E portanto a felicidade é muito subjetiva, a alegria não, Sim, a alegria é objetiva, ou estou triste ou estou alegre. Então, aqui, porque no fundo, quando se diz só por hoje eu estou calma, sim, e eu estou a falar da energia da paz, não é? É só por hoje estou em paz, e é esse o foco. Depois, quando eu digo só por hoje confio, eu estou a falar da energia do medo, eu estou a trazer a confiança como forma de evitar o o medo. medo. Depois, a energia da gratidão, que é o combustível, não é? Sim, A gratidão é o combustível, é a oração mais preciosa que existe, e é onde eu ponho o meu foco sobre as coisas que me aconteceram e que eu quero que me aconteçam, e quanto eu mais agradeço, mais eu estou a definir quais são os rumos e aquilo que eu estou exato. preparada para experienciar. O trabalho diligente ou honesto, ou como queiram traduzir, também faz parte, não é? Todos os dias temos que trabalhar em nós e para os outros, e contribuir para um mundo melhor. E depois, por fim, a energia do amor. Só por hoje sou bondoso, é só por hoje sou Sim, amoroso, não é? Só por hoje estou na vibração do amor. Portanto, tudo isso é fundamental, e tudo isso certo. são valores muito importantes para mim. E depois falta só a vibração da alegria, porque é a vibração da alegria que depois faz valer a pena, não é? Faz tudo mover, não é? E faz o contraponto desta necessidade que nós tivemos durante pelo menos os últimos 2000 anos, mas há mais tempo, que se faz muito aqui a apologia do sofrimento e da dor. Pois E é, a dor é necessária, porque é a dor que nos traz o sintoma e que nos ajuda a ir à origem. E é como se a dor, eu vejo-a como uma ponta do fio de uma meada sim, que nós temos que puxar para descobrir qual é a origem dela. E quando nós percebemos essa ponta, mais fácil fica de nós chegarmos à origem. Então, a tristeza vem aqui, de certa forma, com muito dar peso, não ainda é? mais, Uhum, e dá ainda mais sentido à dor, uhum, porque eu venho olhar para a dor, para depois eu escolher viver em amor, em alegria e em paz. exatamente, exato, E é isso que depois dá sentido à minha vida, e é para isso que eu depois, em vez de voltar ao planeta Terra, porque tem que ser, e porque eu já sei que vou penar, e porque eu já sei que exato. vou afastar, não, eu vou lá, mas eu sei que também há formas de lá estar prazerosas, há Claro que formas de lá sim, estar bem. exato. Tem lógica, tem Quando nós lógica. descobrimos isso, mais facilmente nós depois passamos isso para os outros. E isso Exatamente, e vives bem, não é? E vives melhor, vives com mais leveza, não é? Porque lá está, essa carga é pesada, não é? Que todos nós trazemos, é impossível, não é? Todos nós que vivemos agora, não é? Na é, matéria sentimos essa carga que já vem de há muitos anos. Ora, tu já foste aí falando, tu tens assim, de alguma forma, rituais diários que tu não prescindes?
tenho. Eu estou todos os dias 1 hora comigo e não abdico. Mais facilmente abdico de tomar banho, dar banho ao meu corpo Sim. físico, Uhum. do que fazer este banho, este relembrar de quem eu sou todos os dias de Ok, manhã. ok. É Se sempre for de preciso manhã? pôr a pé, é sempre de manhã. Ok. Às vezes, quando tenho disponibilidade, quando sinto necessidade, também tenho alguns rituais à noite. Uhum. Tenho alguns rituais nas luas, porque eu tenho uma ligação muito grande com a lua e portanto, nas luas cheias, nas luas novas, eu também dou alguma importância e Uhum. também faço sempre por dedicar algum tempo. Mas de manhã, se for preciso pôr-me a pé às 5 da manhã para manter esse princípio, porque eu já experimentei isto, vamos experimentando, não Claro, é? Eu já claro, claro que experimentei sim. abdicar disso e, por exemplo, dizer, ok, agora não tenho tempo, não vou estar a pôr a pé às 5 da manhã porque eu preciso é de dormir e, portanto, faço só ao final do dia. E já Uhum. ninguém me devolve aquele dia Sim. que não aconteceu da mesma forma que teria acontecido se eu tivesse tido o cuidado De de te levantares fazer mais tudo. cedo, não é? Olha, e foi Exato. algo que foi mudando ao longo do tempo? Foi um ritual Sim, que tu foste sim. percebendo com o teu Sim, desenvolvimento pessoal, não é? teve Que é, muitas idas e vindas, muitas voltas, muitas adaptações, muitas coisas que eu fui retirando e muitas coisas que eu fui acrescentando. E hoje em dia estou muito confortável com o procedimento que todos os dias de manhã faço. tão bom. Mas levou muitas voltas e se calhar ainda vai levar mais mexidas, Sim, porque sim, estás sempre. sim, sim. Sim, de alguma forma acho que se calhar até o resto da vida nunca vais prescindir, nunca mais vais prescindir desse tempo para ti. Pode não ser 1 hora, mas ele até pode ser aumentar como diminuir, mas isso não interessa, mas tens que o ter, não é? É porque eu Porque tenho uma raiz muito grande no xamanismo e, portanto, há muita coisa xamânica que eu trago todos os dias para a minha vida e que me faz sentido e que me ressoa. Depois tenho, como te disse, todos os dias, no mínimo, pelo menos os 5 princípios, eu vou buscar muito aí em termos de valores. sim, E depois, ainda em cima disso, eu gosto de praticar meditação e fazer viagens xamânicas, e portanto há aqui um trabalho de conexão comigo e depois de conexão com a minha família espiritual e com a minha família ancestral. E isso leva tempo, isso precisa de tempo. Os claro. movimentos da alma precisam de tempo. E é um tempo muito precioso, porque as pessoas dizem, então, mas assim dormes menos 1 hora. Só que aquela hora em que eu estou ali comigo vale por 3, 4 horas de sono. Portanto, nem há comparação possível. Então, ai pá, tão interessante teres trazido de alguma forma, não é? E tu tens, os teus dias estão, pronto, cheios e de alguma forma és uma pessoa que gostas daquilo que fazes e sentes essa vibração em tudo aquilo que tu fazes. E de facto tu dizes, não, não, eu não prescindo disto, isto é mesmo importante para mim, e sabes, e trazer isto é uma aprendizagem que eu acredito que também muitos desafios da tua vida também te vieram, não é? Para haver aqui o Eu próprio já tinha, alinhamento, não é? sim, sim, eu já tinha esse hábito antes de 2018. Mas passei a ser muito mais disciplinada e muito mais consistente depois, porque ganhei respeito por mim e pela vida. Ok, ok. E quando tu tomas consciência da importância de certas coisas, elas passam a ser prioritárias. De facto, e vou fazer aqui a ponte, porque eu há bocado até estava a sentir muito isto. Já tinhas feito, não é? E quando vi agora o teu percurso, não é? Já tinhas esta noção, mas quando vi o teu percurso, tu já estás nisto desde que nasceste, não é? Começaste, se Sim. calhar, a ter mais consciência. Tu até falas aqui de 12 anos, nem sei muito bem, mas eu acredito uma pessoa como tu que tenha consciência disso aos 12 anos. Aos 12 E, anos é quando eu me lembro claro, de, mas muito de antes, não ter, é? de ter mais experiências, Sim, sim, pronto, sim, de ter sim. algumas experiências muito marcantes Sim. que me fazem dizer, pronto, desde os 12 anos. Mas se calhar já Mas foi antes, muito antes, claro que sim, então, claro que sim, sim, não é? e a minha mãe de vez em quando dizia-me umas coisas e depois levava-me a uns senhores por causa de Ok, eu dizer assim, estranho. Eu lembro-me desde pequenina que a minha mãe andava sempre comigo em sítios. oh, que giro. Mas nunca dei muito valor a isso. Agora, com 12 anos, lembro-me das minhas primeiras experiências. Não foi a percepção da minha mãe sobre quem eu sou e sobre mim, Não, foi não, a minha percepção sobre pois mim. é diferente, exatamente, é diferente.
Mas de facto já tens, ou seja, tiveste aqui várias mudanças, não é? Quem nos ouviu logo no início, já tiveste aqui várias mudanças, de trabalhar no mundo corporativo para, não é? Várias coisas. Não estou a dizer que uns são inferiores ou superiores ou tudo mais, mas já tinhas feito aqui um Sim, grande sim. caminho de autoconhecimento, que eu acho que eu posso estar a ser exagerada, mas eu acho que o autoconhecimento é a chave para muito, muito na nossa vida, na nossa cura, até física, não é? Ou seja, eu não sei se esta questão foi uma das primeiras questões que tu fizeste a ti mesma, mas quando em 2018 fazem o diagnóstico, com tanto caminho que tu já tinhas feito e tantas mudanças que tu te predispuseste, não é? Sim, Na é. altura não pensaste, bolas, o que é que eu ainda tenho para aprender mais, não é? Se calhar nem foi o porquê a mim, foi quase tipo, epá, mas o que é que eu ainda tenho para aprender mais, não é? O que é que eu ainda tenho mais para olhar? Um, foi muito, os primórdios foi muito isso. Uhum. Que foi o que é que eu não tenho estado a fazer, Ah, ok. Uhum. o que é que eu não tenho, o que é que eu não vi, o que é que me passou ao lado, Uhum. porque, porque o tumor que eu tinha era um tumor muito daqueles de crescimento rápido Ok. e Os valentes. daqueles valentes, era uma coisa que eles chamaram, eles deram-lhe um nome que agora não me estou a lembrar, não foi híbrido, não me estou a lembrar, mas eles atribuíram-lhe um nome, ou seja, era um tumor novo, que não era dos mais, dos que se adequava mais às classificações que já existiam, mutante, eles É chamaram-lhe isso. Sim, um sim. tumor mutante. Uhum. E portanto ele ia dando negativo. Eu tive imenso tempo para perceber se ia avançar ou não ia avançar com quimioterapia, porque ele ia dando negativo em tudo. Portanto, só faltava chegarmos à conclusão que ele era um triplo negativo, ou seja, são os tumores que dão negativo nos três tipos grandes, nos três grandes tipos de testes que são feitos. Uhum. E se assim fosse, não ia adiantar nada fazer quimioterapia, porque os tumores trifásicos não reagem a Não nada, respondem. Uhum. não respondem a nada e, portanto, não adiantaria nada. E só muito já depois, eu penso que tive durante mais de um mês a ir todas as semanas. Olha, então agora vamos fazer mais testes e como é que está a sentir? Olha, deu negativo outra vez, vamos fazer mais outra bateria de testes. E na semana seguinte eu voltava lá, olha, deu negativo. Acho que foram 6 semanas seguidas em que eu chegava lá à espera de saber o veredito e não havia veredito. E é claro que isso me fez pensar, não é? Porque é que isto está a ser tão. Até mesmo no sentido de eu ter que lidar com as minhas emoções e ter que lidar Sim. com a minha ansiedade, não é? Porque, claro que isso nos coloca. Então, eu percebi que era um teste gigante a eu manter-me em paz. Uhum. Aí foi a primeira vez que eu percebi que a vibração da paz é mesmo a que está por trás de estarmos na vida com saúde. Uhum. É muito o medo, a ansiedade, o sistema nervoso, o stress. Eu percebi que eu tinha vindo de um período longo, com muito stress, com muito trabalho, em que eu alimentava-me muito mal, Ok. cuidava muito mal, porque estava muito num registro de estar ao serviço, e então, como eu estou ao serviço, se eu não me importo, eu não tinha fome, era muito raro eu sentir fome, e então, desde que eu tivesse água e desde que eu fosse bebendo pelo meio das consultas, eu chegava a ter 12 horas de trabalho em que pouco comia. E pronto, mas como o meu corpo aguentava e não me pedia, Claro. eu interpretava isso como sendo alguém que está ao serviço e, portanto, Uhum. estava ao serviço está em primeiro lugar. Depois percebi que não. A tal coisa que eu não tinha percebido, a tal coisa que eu não tinha visto, é que eu não tinha uma boa conexão com o meu corpo. Então, Ok. o meu corpo não me dava sinais, não me dava sintomas, não me dizia que eu tinha fome, não me dizia, porque eu tinha de trás inibido a minha sensibilidade à dor. Eu, por Ok. exemplo, a minha filha mais velha nasceu sem epidural. Eu tinha e eu achava isso uma coisa positiva. Eu era muito raro sentir dor de cabeça, eu era muito raro sentir, nunca, não sabia o que era ter dor de estômago, nunca tinha tido dor de estômago, e era muito raro sentir-me cansada, não sentia cansaço. Uhum. Aguentava. Aliás, uma das minhas mentiras preferidas era eu aguento, porque de facto eu Ok. aguentava, fisicamente eu aguentava.
E depois percebi que era isso que eu ainda não, uma das coisas que eu ainda não tinha visto, era que ao inibir-me e ao ter feito muita coisa, até mesmo em vidas passadas, para me dissociar da dor, eu também me tinha dissociado do meu corpo. Ai, que fantástico, meu Deus, realmente. Então, eu não sentia dor, mas também não sentia outros As, sinais que são as importantes, outras necessidades, não é? não Do tinha próprio as cuidado e outras amor. sensações associadas às outras necessidades. E então o meu corpo já estava em exaustão e eu não tinha percebido disso porque eu estava desligada dele, porque eu até achava isso uma coisa positiva, uma vez que me garantia eu estar mais dissociada da dor. E não só da dor física, mas também da dor emocional. E então eu era uma pessoa muito mental, muito racional, era muito raro eu chorar, era muito raro eu estar em contacto com as minhas emoções. Ai, que E, interessante. e isso depois veio tudo. Isso depois veio tudo. E hoje em dia choro como desunho, e hoje em dia estou no meu corpo, e hoje em dia sinto fome, e hoje em dia. Ou seja, tu achas que foi mesmo o cancro, naquela altura, foi uma oportunidade que a vida te deu, não é? Para tu viveres aqui, não é? E de alguma forma conectada Para com viver tudo por inteiro por e inteiro, por exatamente. viver tudo aquilo que faz parte de alguém que está aqui agora na Terra. Ok, Porque era como se eu tivesse muito no controle, certo, mas ao mesmo tempo eu até via esse controle como uma coisa extremamente positiva, como uma coisa de mental superior, quando na verdade é uma certo, coisa de mental inferior. ok, Portanto, eu via isso como uma superioridade, quando na verdade é uma inferioridade. ok. Que, opá, que interessante. E de alguma forma, pronto, o que é que tu sentiste, não é? Que isto não foi logo, não é? Nós até já, quando falámos sobre este tema, não é? Que me fez fazer-te o convite, tu disseste-me, pá, Rita, tem calma, não é? Porque na altura eu até te procurei, questionar, olha, como é que foi para ti? Conseguiste obter aqui algumas respostas? Disseste sim, mas demorei o meu tempo. Isto com algumas terapias, com algumas. O meu processo ainda demorou algum tempo a ser feito. Aliás, tu mesmo agora o disseste há poucos minutos, não é? Que se calhar ainda o estás a fazer, não é? Ainda vão Não, caindo aqui algumas não. coisas, não é? Ou Não. seja, o que é que tu sentiste que era preciso? Era preciso parar? Era preciso apaziguar? Senti que era preciso parar e dar importância à pessoa mais importante que era eu e que eu não lhe Ok, dava esse valor e essa prioridade. Era quase que muitas vezes preciso, mais depressa eu parava porque ficava doente do que parava para tirar férias, por exemplo. Não me ok, dava, não me dava esse direito. E então foi pronto, querias parar, querias ter uma doença para parar e para olhar para uma série de coisas que estavam aí e sinais que estavam a chegar e que tu estavas a ignorar. uhum, Então pronto, vamos te dar uma coisa que vai acontecer durante algum tempo e portanto nós vamos te dar tempo para tu dares principalmente valor a uma coisa que eu não dava, que é a abundância de tempo. epá, realmente, E, e eu não tinha percebido isto, eu não tinha percebido, eu vivia tanto a querer encher o meu tempo, então desde como eu senti, porque esta coisa da psicologia aconteceu-me, o apelo pela psicologia aconteceu-me quando eu tinha 18 anos, só que eu não tive coragem de ir contra mim própria e de ir contra a família, e então acabei por ignorar e fui para a área de gestão porque eu era boa matemática e, portanto, aconteceu. E eu claro. sabia que ia fazer o curso de gestão com facilidade, o curso de psicologia era fora da minha zona de conforto e então eu não me quis confrontar Claro. com isso também. Também não, Portanto, não ias, se calhar, corresponder àquilo que eram as expectativas sobre fui ti, para não o é? caminho fácil, fui para o Claro, caminho fácil. Como era muito mental, muito racional, fui para o caminho fácil. E pronto, e foi bom e foi importante e gostei muito do que fiz. E trabalhei na área de marketing. Eu disse logo que trabalhar mesmo na banca, o meu pai era gerente num banco e, portanto, eu trabalhar na banca para mim era uma coisa que a mim me asfixiava um bocadinho, mas pronto, como depois consegui ir logo para a área que eu queria, que era a área de marketing, que era mais criativa e que tinha mais a certo. ver comigo, eu também me dei muito bem por lá, adaptei-me bem. Mas realmente eu sempre tive muita tendência, por uma questão de valores da família, e principalmente da família do meu pai, eu sempre tive muita tendência para dar muito valor àquilo que eu fazia. E Exato. o fazer e o ocupar-me E e menos o em ter. ser, não é? É.
Então, quando tu estás a fazer, não estás a sentir, não é? Claro. E não te permites ser, não te permites simplesmente estar. Não havia essa cultura na minha família. A minha mãe também era uma pessoa hum, de muita atividade, tanto de um lado como do outro. Eram duas famílias que se juntaram, mas que eram duas famílias muito guerreiras. Então, de repente, parar não estava minimamente nos planos, Claro, nem é nos valores da impossível, família. claro. Então, de repente, deram abundância de tempo e eu nunca tinha percebido a importância do tempo. E depois percebi que o dinheiro pode-se gastar e pode-se pôr na conta e gastar no dia seguinte, o tempo não. Ou Sim. gastas naquele dia, ou desfrutas naquele dia, ou já não voltas atrás para poder desfrutar dos minutos que não desfrutaste no dia anterior. Então, esta consciência da escassez de tempo e que ao mesmo tempo esconde uma grande abundância de tempo, depende da forma como tu perspectivas e como tu olhas Uhum, para ele. uhum. Esta foi assim a primeira grande revelação que me chegou, foi espera que o tempo é finito, eh, ele é limitado. E aquilo que não vives, por isso é que eu hoje em dia não começo um dia, Sem fazeres. ou melhor, recuso-me viver um dia mais ou menos, Uhum. em que eu esteja mais ou menos. Ok. Eu pode até não ser. Há uma coisa que eu partilhei há pouquinho contigo e que realmente não há coincidências mesmo, mas Uhum. eu fiquei a saber há umas horas atrás que uma grande amiga minha partiu hoje, Uhum. pronto, vítima de um cancro. Partiu esta noite. Eu podia ter escolhido, se eu se calhar não tivesse, um, se eu não estivesse tão bem ancorada, Uhum. isto no inconsciente está sempre a falar, não é? 90% de nós é É inconsciente. inconsciente, E, exatamente. portanto, se nós não estivermos tão bem ancorados, ou pelo menos se eu não estiver tão bem Uhum. ancorada, aquela notícia tinha-me chegado e eu se calhar tinha desabado. Ainda por cima, logo num dia em que pela primeira vez vou falar assim de forma mais pública sobre este assunto. Uhum. E não, o que aconteceu foi eu sentir-me muito aliviada porque ela estava com muitas dores e eu achei que foi uma grande bênção ela ter partido. E isto acontece porque, entretanto, nós começamos bem, que é para depois, lá está, não sou ainda o céu que não se deixa perturbar Claro, pelas nuvens, claro, mas claro. estamos mais próximos de estar nesse estado. Sim, E, sim. portanto, quando vêm as nuvens negras, nós já sabemos lidar com elas de uma maneira completamente. Exatamente. É pelo menos E eu não acolhê-las de tinha outra esse maneira. cuidado. Eu não tinha esse cuidado e não tinha esse cuidado de uma forma tão consistente. E agora tenho. Portanto, um dia para mim que seja passado de forma apática ou em que eu esteja desconfortável, mas me deixo estar nesse desconforto. Às vezes deixo-me estar nesse desconforto para poder olhar para o desconforto, Exato. mas não é porque eu esteja distraída em relação ao desconforto. É É porque eu também tenho diferente. direito a estar triste, ou eu também tenho direito a sentir-me cansada ou desanimada. Exatamente, exatamente. Mas eu sei que estou desanimada e eu sei que estou triste e estou a olhar para essa tristeza e estou-me a permitir estar naquela tristeza. Outra coisa é estar apática ou Claro, estar menos bem sim. e vou empurrando com a barriga e no dia seguinte voltar a Não, acordar isso não faz cansada. sentido para ti, até porque nem tem nada a ver com aquela que é a tua Não, energia. Mas não de me facto permite, saber, não me permite, sim, não me permite porque dou muito valor ao tempo. E sim, então cada dia que seja perdido porque estou distraída, para mim é um dia perdido e que não tem exato, retorno. E isso eu já não exatamente. me permito. Isso já não Muito me permito. importante mesmo. Olha, de alguma forma, eu não sei se isto foi uma coisa que a própria doença, ou este desafio, ou o cancro, ou como lhe queira chamar, te trouxe, mas o que é que significou a fé, ou o que é que representou a fé neste processo todo? É uma das coisas que tu vais falando, assim, do que vou lendo a nível das tuas publicações, é uma das coisas que tu falas, do poder da própria oração, da fé, do acreditar. O que é que mudou em ti? Já eras ou não? Ou esta Já conexão era com o corpo muito, também te ajudou? já era muito. Eu acho que trouxe mais verdade para Ok, essa fé. pronto. Porque uma coisa é tu quereres ter fé Uhum, e orares para pedir ajuda. Outra coisa é tu sentires mesmo essa fé. ok, É tu sentires mesmo essa ajuda. É certo, tu sentires mesmo, e às vezes de uma forma física, que não estás sozinha. ok. É tu perceberes que às vezes é preciso nós irmos ao limite.
E Uhum. foi por isso que isto teve que ir ao limite, porque como era muito mental e como eu sou muito cabeça dura, ou era muito cabeça dura, ainda sou, mas era mais, era muito necessário, e isso foi o que eu descobri depois, era muito necessário isto levar-me a uma situação limite para que eu me rendesse. A Ok. fé só começa quando nós nos rendemos. Tem que haver uma rendição. Uma rendição primeiro. Tem que haver uma Olha, entrega. hum, Temos que nos render perante os planos que a vida tem para nós. Nós exato. sabemos muito pouco sobre a vida, nós temos muita noção do que é que queremos, eu quero isto, eu quero aquilo. Hoje em dia eu não quero nada, porque a vida não nos traz o que a gente quer, ela traz-nos aquilo que a gente precisa. Precisa, exatamente, E a exatamente, vida é que sabe o que é que eu preciso. E eu não sabia que eu precisava daquela quimioterapia, mas eu precisava. E eu exatamente. não sabia que precisava de passar por este processo todo de uma forma tão limite e com Uhum. um cancro que, por muito que tu não queiras, trazia aqui a possibilidade de eu entrar no medo da morte. Pois era isso que eu te queria perguntar. Hum, houve algum momento no processo todo em que tiveste medo? Eu sei que parece muito estranho, eu sei que vai parecer mesmo muito estranho, até se pode parecer um bocadinho presunçoso, mas eu nunca tive medo. Eu também nunca tive. Eu estou a Nunca. dizer, eu sei ou seja, quando tu dizes já parece muito presunçoso, mas se calhar eu também sinto isso, essa presunção, e até nem falo muito nisto, mas a verdade é que eu nunca tive Nunca senti também. medo. É muito estranho, porque se calhar para uma pessoa normal não Sim. percebe isto, não é? Se calhar quem passa pela mesma situação percebe, Uhum. mas eu nunca deixei, mesmo quando começavam a vir, eu nunca permiti, nunca deixei que ficassem pensamentos de dúvida. Eu acreditei sempre que eu ia ficar bem. Eu acreditei sempre que estava a valer a pena e que eu ia perceber o para quê. Não é? Ok. Tu conheces-me e Sim. sabes que mais do que os Uhum. porquês, eu Sim, sou sim, muito sim, sim. apologista dos para quês. Eu Uhum. sabia que eu havia de perceber e que me haviam de dizer para quê. E Ok. porquê que demorou tempo? Porque eu não apressei o para quê. Eu dediquei-me numa primeira fase, eu tenho que ficar bem. Eu tenho agora que me dedicar, não é a estar aqui muito no mental sem eu estar, Uhum. e o mental leva-me para as emoções, e eu não quero estar a mexer em muita coisa, e neste momento é o meu físico, é o meu corpo, é com Uhum. ele que eu tenho que me reconectar, e portanto eu tenho que primeiro cuidar do meu corpo. Exato. E depois do meu corpo estar bem, a seu tempo, eu hei de entrar nos paraquês e nos porquês. Exato. Mas é a seu tempo. E eu sabia que as respostas iam chegar. E chegaram às vezes das formas mais insuspeitas. Pois, vale. As mensagens chegaram, É uma uma coisa. delas então disseram assim: Olha, tu sabes que a quimioterapia é a versão moderna da cura pelo fogo. E eu, desculpa, repete lá isso outra vez. Como assim? O meu mestre de Reiki, que eu adoro, que é uma pessoa que eu tenho uma estima gigante, que ele diz: Pois, é porque há certos registros muito antigos e que têm a ver com questões energéticas Sim. e questões muito profundas e registros que ficam na tua matriz, Uhum. que de facto, por isso é que depois era tudo a eito, não é? Mas quando alguém tinha determinado tipo de registros que não são Aceites. luminosos, que não são Uhum. luminosos, vamos chamar Uhum. assim, é pelo fogo que de facto eles são transmutados. E por isso é que depois, a propósito disso, mandava-se para a fogueira quem de facto devia ir para a Sim. fogueira e quem já não ia para a fogueira pelos motivos corretos ia por outros motivos. Portanto, a quimioterapia permite queimar registros ancestrais, muitas vezes da própria família, outras vezes da nossa linha do tempo, que de outra forma, hoje em dia já ninguém faz curas de fogo, não é? Nem ninguém passa por esse tipo de rituais, portanto a quimioterapia é a versão moderna disso. E queima mesmo os registros mais antigos e mais ancestrais, que não nos permitem expandir a nossa luz, porque são coisas que estão cá, que estão muito no inconsciente e estão num inconsciente muito antigo. Então tu achas que de alguma maneira, bem, eu não fazia ideia disto, por isso é que eu acho que isto é fantástico, não é? Quando nós nos abrimos à aprendizagem, ela vem de onde menos esperamos, não é? Mas Porque, tu porque, achas porque que. uma das minhas perguntas era essa, das pessoas que foram todas, que passaram pelo mesmo processo que eu na altura, eu fui a única que precisei de quimio. As outras, umas ficaram só pela rádio,
e outras nem isso, mas quase todas ficaram rádio Ok, e sim. cirurgia. Eu tive que passar por cirurgia e não foi uma, foram duas. Fui operada em maio e depois voltei a ser operada e as duas de anestesia geral e depois a seguir 6 meses de quimioterapia, da mais agressiva que há, e depois mais 1 mês e meio de radioterapia. Para que tanto? Para que foi preciso tanto? Essa era a minha questão. E entreguei, pensei, vocês há de me chegar a informação. Então, a necessidade da quimio teve a ver com isto. Aqueles Ok. ácidos queimam tanto como ao fogo. Olha, e tu achas, sei lá, isto é uma opinião muito pessoal, não sei se já pensaste nisso, mas, por exemplo, o simples facto de haver pessoas que toleram melhor a quimio do que outras, achas que também está relacionado com isso, com a própria, sei lá, aceitação da própria pessoa? É mais fácil o desapego com o que está lá para trás? O que é que tu achas? Da minha experiência, e Sim, porque entretanto também, claro hum, que vou atraindo pessoas que também passaram pela mesma claro, situação, claro, não é? e cada caso é um caso, mas quem passa mal na quimio, daquilo que eu própria tenho observado, e já não é só da minha experiência pessoal, é do que eu observo, Uhum, tem a ver com resistência. ok. Quanto mais a pessoa resiste e entra num registro de vitimização, se a pessoa lida com a doença a partir da vítima, Uhum, até porque às vezes a vitimização é uma espécie de um vício que nós temos, sim. porque é a forma que nós temos de ter compaixão, das pessoas terem Uhum, pena, de as pessoas nos virem visitar, de nós sentirmos que somos amados porque se preocupam connosco. Se eu lido com a doença a partir da vítima, a quimio tem mais impacto. ok. Se eu me empodero e se eu vou buscar esta consciência de que nada acontece por acaso e que se eu estou a passar por isto é porque eu preciso, e Uhum, se eu entrego a tal rendição, se eu me rendo ao processo e se eu digo, ok, tem que ser, seja, ora, e o que é que eu fiz também? Houve muitas pessoas que disseram, e tal, mas Ana Paula, então tu acreditas tanto em coisas alternativas e vais fazer químio, e vais-te pôr no sistema, e vais fazer as coisas uhum, convencionais. E eu estive ali, como ainda para mais, estive ali aquelas 6 semanas do sim, faço, não faço, sim. vou, não vou, e ainda cheguei a fazer o protocolo da cannabis, Uhum, este entre meio, para não estar quieta e sem fazer nada, claro, sim. eu fui fazendo o protocolo da cannabis Uhum, e foi muito interessante porque houve uma pessoa que estava com câncer do cólon e que partiu, apesar de ter feito o protocolo da cannabis, recusou-se uhum, a fazer quimioterapia. E para mim aquilo foi uma mensagem muito clara, que é, ok. olha, tens essa escolha, mas de facto, por muito que nos custe, nas artes, vamos lhe chamar Uhum, alternativas, e na ciência alternativa ainda não existe nada que seja tão fidedigno e que seja tão eficaz para colmatar esta situação de saúde. O que é que eu chamo de situação de saúde? Porque o cancro não é uma doença, não é? Tu sabes uhum, disso. uhum, O cancro é uma degeneração das nossas células, portanto, elas começam-se a replicar de uma forma anómala. Ficamos uhum, doentes depois da cura, não é? Depois com a quimioterapia ficamos doentes, ou pelo menos sentimos-nos doentes. uhum, Mas o cancro em si não é uma doença. Somos nós que é como se as nossas células começassem a inventar códigos próprios de replicação e que depois são uhum, nocivos e que matam as células boas, aquelas que se continuam a replicar da forma convencional ao que é por fora. Portanto, é uma desprogramação das células. uhum, E então, quando eu fui confrontada com isto tudo, o que eu senti, e também foi o que me foi chegando, é que, uhum. ok, eu quero lutar pela minha vida, não tenho medo da morte. Se eu já não tinha, hoje em dia não tenho mesmo medo nenhum, estou preparadíssima e percebi, foi muito bom que me permitiram antecipar esse que vai acontecer um dia, não é? Pois é tão importante, não é? Porque nós andamos É aqui sempre com tudo garantido, não é? tudo E, garantido e depois de e a repente verdade é há um que se, não é? E se é. for amanhã? E se for hoje? E portanto, ok, antecipamos essa, Uhum, essa confrontação com isso. Uh, e percebi que, ok, mas eu não me vou entregar, eu vou-me entregar ao plano, vou-me entregar à vida, vou-me render a quem sabe mais do que eu,
mas eu vou fazer a minha parte, a tal questão do trabalho honesto e do trabalho diligente diário, só por hoje. Então eu lutei pela minha vida e senti que uma das coisas que eu tinha que fazer para lutar pela vida era aceitar aquele processo de quimioterapia que eu tinha que passar. Mas fiz muita coisa coadjuvante. Sim, Eu sim, fiz sim. medicina ortomolecular, eu fiz homeopatia, todos os dias eu ia ter com o meu mestre de Reiki, que generosamente todos os dias, todas as semanas me fazia uma sessão de Reiki Uhum. e neste momento não tenho mobilidade total no meu braço e tenho garantidamente a certeza que foi à conta do trabalho que eu fiz. Eu todas as vezes eu ia lá e eu sentia o meu braço a movimentar-se um bocadinho A mais. mexer melhor, que giro, que... Todas as sessões senti sempre melhorias. E pronto, e não só, e o trabalho que ele fez comigo a nível, que todos eles, já foi uma espécie de uma equipa que se gerou. Muitas vezes a medicina ortomolecular era mais para fazer detox da quimio do que outra coisa, Sim, porque no sim. fundo era para que ficasse a parte boa da quimio e Uhum. para que eu pudesse Que é eliminar essencial, exatamente. os efeitos nocivos e o detox que era necessário. E pronto, e fui permitindo que as ajudas certas chegassem. Viessem. De Foram alguma aquelas. forma, não é? Conhecendo aqui a tua energia, eu acredito que essa foi uma das grandes aprendizagens que eu tive. Foi fácil para ti vulnerabilizar-te, sabes, receber, deixar, não é? Essa equipa toda e imagino que se calhar os teus amigos, a tua família, cuidarem de ti ou não. Ou achas que isso não Foi foi? muito difícil. Pois, Foi muito difícil. Talvez tenha sido o mais difícil de tudo, sim. porque, porque era eu a ter que aceitar, porque eu tive muita sorte. Eu de repente descobri que tinha muito mais amigos do que eu pensava e descobri que tinha uma família muito mais amorosa do que eu pensava. E essa foi uma descoberta gigante. A família estava toda assim, mais ou menos, dávamos todos mais ou menos bem, mas era tudo assim muito bege, sem muitas cores. Sei. E de repente ficou tudo com cores muito garridas na família, juntámos todos na minha casa e juntámos os irmãos todos e os sobrinhos todos, que já não acontecia desde que o meu pai faleceu. Então, de repente, houve ali uma unificação da família que ainda se mantém hoje. Eu nunca Uau. estive tão próxima dos meus irmãos como continuo a estar depois dessa situação toda. Portanto, a cura na família foi muito, muito, muito profunda. Muito Mesmo, às profunda vezes mesmo. este tipo de desafios acontecem a certas pessoas, não é? Que têm ou seja, que têm, eu não digo que haja pessoas mais ou menos importantes na família, mas há aquelas que são mais dominantes de alguma forma pelo seu, não é? Tu ainda para mais tens esse lado muito salvadora de quereres Sim. ajudar toda a gente e tudo mais, és uma cuidadora, não é? Eu era muito Não salvadora é? e deixei de o ser. Tive que aprender a deixar de ser salvadora, Pois, passar a ser terapeuta e deixar de querer salvar as pessoas. Mas eu tinha muito ainda essa coisa de querer salvar as pessoas. E isso depois também lá está, depois também vem para nós, não é? Porque a salvadora é uma terapeuta desempoderada. sim, E, portanto, quando nós entramos nesse triângulo da salvadora, da agressora e da vítima, sim, está tudo estragado, não é? sim. O triângulo do drama. Mas até o que me surpreendeu mais foi os meus amigos, que foi, olha, eu tinha uma filha a viver em Londres e outra ainda muito jovenzinha, e de repente eu estava sozinha, em Uhum. termos de relacionamento, e portanto de repente ter os meus amigos a debater-se sobre em casa de quem é que eu ia estar. E andarem A quase combinar, não é? não, era mesmo do género. Olha, a próxima vez, na próxima sessão de quimioterapia, eu levo eu à Ana Paula. Não, não, eu já tinha tudo programado, até tirei essa manhã de férias. Não, não, mas eu também. Portanto, deixa estar, tens ido tu, portanto, desta vez vou. Portanto, não era aquela coisa dos amigos dizerem: olha, se precisares diz. Era eu, nas minhas costas, eu sabia que eles andavam, porque eu às vezes assistia a telefonemas, eles mesmo andarem ali a ver, quase cá a batatada, a ver quem é que ia comigo às sessões de quimioterapia. Portanto, isso para mim foi muito revelador, foi muito, muito desconfortável de início, porque eu estou habituada a ser eu a levar as pessoas aos tratamentos. De repente, eu ter pessoas tão presentes e a quererem tanto fazerem-se presentes, fala-se muito que é muito importante ser, mais importante ser do que ter, isso é Uhum. verdade, mas eu descobri a validade do estar. Sim. Alguém que, para além de ser, está ali, e está ali presente e vai.
Então eu passei a fazer por estar mais com as pessoas e estar mais presente na vida das pessoas, mais uma vez a questão do tempo. E eu não tinha tanta noção desta importância do estar. E eu tive muitas pessoas que estiveram comigo ao longo de todo o processo, e isso foi muito importante. Mas para mim, de início, foi muito complicado. Imagino, não é? Toda aquelas crenças, aqueles padrões que nós trazemos muito enraizados do não merecimento, não é? E não Do nosso só, valor, não é? e não só quem está ligado às terapias, portanto, és Uhum, enfermeira, não uhum, é por acaso certeza, uhum. e quem está muito no dar sente muito prazer, até mesmo a nível do cérebro. Nós segregamos endorfinas quando damos, Sim, portanto, e depois ficamos quase que viciados nisso, não é? sim, Queremos muito sim. é dar. Uhum. Quando recebemos, nós não segregamos as mesmas hormonas. Pois. Portanto, há quase que uma programação nossa, quando somos muito dadores, quando somos givers, Uhum. temos muito essa questão do querer muito dar, porque isso dá-nos uma sensação enorme de prazer, Sim, desperta-nos aqui muita coisa. A questão é que eu depois percebi que para o outro, isso também, também se fala muito nas questões da prosperidade e da uhum. abundância. Para que o outro também possa ter o mesmo prazer em dar, alguém tem que haver a receber. Exatamente, Então, sim. descobrir o prazer de receber e eu sentir-me confortável a ser mimada e a receber aquele amor todo, foi uma coisa que eu tive que descobrir porque eu não estava muito vocacionada para isso e que, na verdade, é o prazer do feminino. O feminino Sim, recebe, o sim. feminino aprende a receber. Então, de certa forma, O este trabalho que processo tu também fizeste, não é? é um trabalho que eu também Inconscientemente ou tive que não, fazer não com é? o feminino. Não É. é? Porque Eu efetivamente, reconciliei não é? muito mais. Eu era muito masculina, até porque tive uma fase da minha vida em que Sim, era muito sim, masculina, então eu vivia num sim. mundo de homens, não é? E, e foi muito interessante que este processo todo, eu já estava a fazer esse trabalho com o Sagrado Feminino, etc., antes, principalmente desde que fui mãe, etc. Uhum, uhum. Mas nos últimos 5 anos, não tem comparação do trabalho que eu fiz com o feminino comparativamente Sim, aos outros anos sim. anteriores em que eu já estava a trabalhar o feminino. Hum, Porque é mesmo o aprender a receber, Meu é Deus, mesmo o aprender a estar, é mesmo o aprender a estar, às vezes sem fazer absolutamente nada, a estar no nada. silêncio. Uhum. É mesmo o aprender a estar em movimentos lentos. Isso tudo é o mundo do feminino. Opa, que extraordinário. Bem, E eu não realmente, sabia fazer isso, eu não sabia fazer isso. realmente, depois disto tudo e de alguma forma destas consciências todas que tu foste tendo, acho que já merecia um livro, não é? Esta história. Estou a pensar nisso, estou a pensar nisso. Pelo menos que reserves tempo para trazer, não é? Esse legado enorme, não é? Que lá está, estas partilhas, eu considero-as sempre muito boas. Porquê? Porque a tua partilha pode tocar em mim de alguma maneira. O que eu partilho toca, não é? Já gravei aqui alguns podcasts, com este tema e de facto, tipo, São houveram fantásticos. Os pessoas. que eu tenho visto têm sido sempre Sim, muito interessantes não é? e muito Fora, bom. fora, fora os outros, não é? Que eu estou sempre a aprender e acho que é fantástico, mas efetivamente, com este tema aqui, tipo, coisas que as pessoas me disseram, que partilharam comigo, aliás, eu hoje já tive aqui vários insights, mas que partilharam e eu, ai, credo, nunca tinha pensado nisto. E tipo, a própria pessoa, com a minha opinião, também disse: olha, eu nunca tinha visto sob essa perspectiva tão interessante. Ou seja, às vezes não quer dizer que seja a mesma aprendizagem, não quer dizer que seja igual, mas conecta ali qualquer coisa, não é? Toca ali em algo que faz com que aquela pessoa fique, nem que seja um pouco a refletir sobre esse assunto, e isso por si só já pode ser o essencial para a tomada de consciência, não é? Portanto, eu acho que isto é maravilhoso mesmo. Olha, É. Ana, nós já estamos aqui há mais de uma hora a falar, Já né? Não estamos. é? Eu Já agora estamos. também eu ainda não tinha olhado para as horas, É mas agora já. fantástico, não é? É fantástico. Olha, mas eu quero-te muito perguntar, eu sei que tu não tens assim muitos planos para a vida, mas tu tens assim algum sonho que não queiras deixar de realizar nesta vida, para além da ida ao Canadá, não é? Que já Fazer o é um favor. sonho que vai ser realizável, não é? E eu à tribo. Tenho. Esta vida é uma vida em que eu estou a retomar projetos que ficaram interrompidos, há algumas vidas atrás. Uhum. E, e eu tenho muita consciência disso.
e sei que vão acontecer e que esses projetos vão avançar no seu tempo. Isto surgiu-me em 2019, portanto, eu achei maravilhoso, porque de repente eu tive ali o primeiro ano, mas principalmente durante 6 meses, estive ali mesmo a fazer absolutamente nada, nada. Aí estava mesmo no feminino e a cuidar de mim e a descansar e a permitir que o meu corpo se regenerasse, até porque eu não tendo os níveis, como tu sabes, não é? O sistema imunológico não estando como deve ser, nós não podemos, e houve uma das sessões de. Eu comecei a abusar e ele vai logo o sinal, portanto, a próxima sessão de quimioterapia tive que adiar uma semana porque não estava em condições, e então percebi, ok, tenho mesmo aqui as minhas plaquetas e aqui o mesmo, a minha medula tem mesmo que estar em repouso para se poder repor, porque aquilo é realmente muito agressivo, pronto, e pronto, tem mesmo que se dar tempo. E então, o que é que eu fazia? Meditava. Houve dias que eu fazia não sei quantas meditações, depois era alterando o cardápio, que era para não ser, umas vezes era com música, outras vezes eram guiadas, outras vezes eram xamânicas, outras vezes era sozinha, outras vezes era na natureza. Portanto, ia alterando, é o tipo de meditação e o tipo de trabalho que eu estava a fazer. E pronto, e veio com muita intensidade, que aqui uma série de sonhos. E pronto, e vem aqui um bocadinho, depois entretanto meteu-se a pandemia, meteram-se aqui uma série de outras situações, depois meteu-se também o curso, parecendo que não, uma licenciatura ocupa muito tempo. De início estava aqui muito, eu já devia, não é? Aquela coisa do autojulgamento, eu já devia ter os projetos todos cá fora, e depois pacifiquei-me e percebi que os projetos vão surgir quando for o momento, mas sei que sim, tenho isso por cumprir e para cumprir, e há de acontecer, mas estou tranquila em relação a isso. Mas ainda te permites, não é? De alguma forma esses sonhos, não é? E Sim. de alguma forma, não é? Porque estás muito numa energia do presente e do aproveitar, mas não é? Isto de continuar a sonhar também a trazer essa luz à tua vida, não é? Eu tenho 2 animais muito importantes no meu tótem. Um é o alce, que já falei, e o outro é o lobo, que é o professor. E então eu permito-me muito trazer essa energia de alguém que aprende para poder ensinar, porque o professor, ou melhor, o lobo, é muito o arquétipo do eterno aprendiz, por isso é que eu continuo. Às vezes há pessoas que dizem, ainda, já estás agora nesta altura já não estás na fase da vida de aprender, ainda te metes a ir fazer uma licenciatura. Mas eu não vejo o aprender como um impeditivo de eu ensinar. Acho que são processos que são simultâneos e que Sim. continuam a acontecer. Portanto, tudo aquilo que eu puder aprender para depois poder ensinar, para mim, traz-me muito prazer e muito alinhamento com o meu propósito de vida. Ai, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, quanto mais pessoas eu puder ajudar a que encontrem o seu propósito de vida, é muito bonito, não é? É o meu propósito de vida ser ajudar os outros a encontrar o seu propósito de Ai, vida. sem dúvida mesmo, sem dúvida. Portanto, o que eu possa fazer nesse sentido, para mim, Vais honrar, não é? Sem vou dúvida, honrar. sem dúvida. Olha, então as pessoas podem te encontrar, eu vou deixar aqui tudo na descrição, não é? Onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais, certo? Sim, certo. É, Facebook, Instagram, é mais não tenho fácil, não é? TikTok, não tenho Ok. TikTok. Mas WhatsApp, claro, obviamente. Uhum, E no site da Comunidade do Ser, ok. comunidadedocer.com. Uhum, Já temos site, não tínhamos, agora já temos site. uhum, Também podem ir lá investigar um ok. bocadinho melhor Que o eu vou pôr trabalho. tudo aqui, E o certo? trabalho da comunidade, que serão muito bem-vindos. A comunidade é Uhum, muito simples, é muito fácil pertencer, basta pagar uma uhum, mensalidade que é muito simbólica, e têm direito a estar ali nesta energia boa. uhum. O que eu sinto é que os tempos que vêm são muito desafiantes e, portanto, tudo o que seja grupos de apoio, grupos de suporte, o processo vai ser cada vez mais feito Uhum, com base em grupos com os quais nós nos identifiquemos. uhum. Porque vai haver aqui coisas, de repente nós vamos estar, se calhar, a ser convidados a estar um bocadinho mais fora da caixa. Exatamente, sim. E estar em grupo fora da caixa, com pessoas que também estão fora da caixa connosco, é mais Faz fácil. sentido. E quanto antes melhor, não é? E quanto antes melhor. Sim. Então, este tipo de comunidades e outros tipos de grupos aos quais eu pertenço com muito gosto, é normal que nós estejamos a sentir todos essa necessidade
de nos agruparmos e de nos agregarmos neste registro de entreajuda, não é? É muito bonito esta entreajuda que está a surgir um pouco por toda a parte. Tão bom, tão bom. Então, comunidade do Sexto, será muito Ok, bem-vindo. ok. Ou então eu dou consultas em Lisboa, no Porto e em Aveiro. Aveiro. Agora estão a puxar também para o Sul, vamos ver, eu deixo fluir. Mas que cada pessoa que nos esteja a ouvir e que esteja a passar pela mesma situação que nós passamos, possa sentir que nada nunca acontece por acaso e que nunca acontece em vão. Há um propósito, há uma utilidade, não sintam, porque era muito essa coisa de, mas então isto está a servir para quê? Há uma utilidade e a seu tempo vão descobrir essa utilidade. Permitam-se mimar-se e Exato. aprender a amar-se e a amar o vosso corpo, porque ele merece. E a ciência hoje em dia realmente já está muito avançada, está muito desenvolvida, principalmente nesta área. Há muitos motivos de esperança e há muitos motivos para vocês acreditarem que se nós as duas conseguirmos ultrapassar esse desafio, vocês também vão conseguir Exatamente, ultrapassar. exatamente. Muito obrigada, Ana. Olha, mesmo muito obrigada. Foi assim uma Grande conversa muito beijinho. boa, muito boa. Obrigada, Eu Rita, espero que pelo todos vocês tenham muito aqui de corajoso alguma da tua forma. parte. Foi muito Sim, corajoso, acho, Ana. eu acho que é corajoso trazer, não é? Pelo que traz, não é? Mas também quem vem, não é? E toda a gente me diz que sim, não é? É fantástico, por acaso, as pessoas Tão que eu bom. convido e claro que sim, eu vou, então não sei bem o que é que vou dizer, mas vou, e de facto lá está, nem sabias muito bem o que é que vinhas dizer, mas já viste como fluiu tudo isso de uma maneira assim grandiosa e o que me ensinaste hoje. Olha, muito grata, Eu é que sou muito grata e eu grata. também aprendo muito contigo e com todas as pessoas que me contactam todos os dias. Portanto, Obrigada, há obrigada. vidas assim em que temos este privilégio de aprender Sim, muito e de sem evoluir dúvida. muito e que assim E é, continua a ser. é aproveitar, não é? É como tu dizes, é mesmo É de aproveitar. aproveitar. É mesmo de É aproveitar, isso. é mesmo isso. Porque a aprendizagem está em qualquer lado, até ali na esquina está em qualquer lado, é mesmo isso. Sempre. É saber acolher isso, é saber acolher. Olha, todos vocês, eu vou deixar aqui os links todos. Podem seguir a Ana, podem ver aqui o trabalho dela, que é assim fantástico. Ela faz imensas coisas que nós hoje não tivemos aqui a falar, mas desde as lives, desde os retiros, desde as tais consultas que ela vai por todo o país. Portanto, é Este mês é assim. neste retiro. Vamos ter um retiro no final do mês, no último Sim, fim de sim, semana. sim. Este já sai depois, por isso é que eu nem falei nisso, porque Ah, ele ok. já sai depois, mas está sempre a acontecer, Então eu já sei. tivemos um retiro e, portanto, há de Exatamente, haver mas está mais. sempre a acontecer que eu sei, porque eu já conheço a Ana há mais de um ano, vou seguindo e ela realmente ela vai sempre tendo aqui, eu nem sei onde é que ela vai buscar tanta energia. Portanto, vale mesmo a pena. Muito obrigada a todos e Muito grata partilhem, também. partilhem, porque lá está, esta é a nossa história, mas de facto, de alguma forma, pode mudar a forma de estar da história das outras pessoas. Muito obrigada. Grata eu. Um grande beijinho. Obrigada.